Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre digo, para você entender sobre a sua doença, você tem que conhecer a fundo, porque isso aumenta a taxa de sucesso. E hoje eu tenho o prazer de ter uma pessoa muito especial aqui comigo, que, assim, o público-alvo hoje que eu lido são com mulheres, tá? Principalmente mulheres a partir de 30, 40 anos. E esse público eu vejo que vem tendo a vida transformada, tá? Quando entra em contato com essa figura que eu vou entrevistar hoje, que só a título de curiosidade, a primeira cirurgia da minha vida foi com ele que eu vi, tá? Ele me apadrinhou nisso daí, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que é o Elvídio, mas eu não vou ficar aqui tecendo elogios a ele. Elvídio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, você é um cara que eu admiro e respeito muito, tá? Hoje eu digo que a gente é mais amigo do que qualquer outra coisa. E assim, a ideia da nossa conversa, tá? Eu já falei isso com você nos bastidores, é a gente começar a colocar informação de qualidade aqui no Espírito Santo, para as pessoas poderem ver que tem gente boa aqui fazendo ciência, tá? Hoje a gente está sendo bombardeado nas redes sociais com muita informação sem qualidade, sem lastro, por pessoas amadoras que estão causando mais malefícios do que benefícios aos nossos pacientes. São pessoas que a gente vem dedicando uma vida pensando em bem-estar. Antes de mais nada, eu gosto de deixar registrado aqui quem é Elvídio, a sua trajetória de vida, para as pessoas poderem entender que você não começou a trabalhar ontem, você não inventou ontem as coisas. Então conta pra gente um pouquinho essa história bela e longa de profissão para nós. Daniel, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite a quem vai nos ouvir num determinado momento. Espero que a gente consiga aqui trazer informações importantes para mudar a qualidade de vida de vocês, como o Daniel falou, que é o impacto na qualidade de vida das mulheres. E nosso objetivo hoje é falar muito bem sobre isso. Primeiro, obrigado por me convidar. Eu sou Elvídio dos Santos, um mato-grossense que veio parar aqui atrás da Universidade Federal. Fiz medicina aqui na Federal, me especializei em ginecologia e obstetrícia, faço também sexologia clínica. Sou um curioso de estudar os hormônios femininos, a vida da mulher de um modo geral, desde a adolescência, desde a primeira menstruação até a velhice extrema, eu acompanho. Tenho 38 anos já de formado, já são alguns dias. Me lembro que eu era amigo do seu pai, né? Somos, né? Que eu não vejo mais. E um dia eu fui fazer uma cirurgia. Ele falou: meu filho quer fazer medicina. Eu queria que você abrisse um dia, o senhor, ele me chama de senhor, que ele é todo formal, para ele assistir uma cirurgia com você. E você tinha, acho que 16 para 17 anos e foi lá ver a cirurgia comigo. Você não estava forte assim, né? Era pequeno. Mas você entende que tem um elo muito grande aí entre a gente, entre as pessoas que vão nos ouvir, essa história de 38 anos trabalhando na área de promoção da saúde da mulher. Tenho 2 filhas, mulheres, a Natália e a Estela, e gosto muito de lidar nesse universo feminino, onde, para mim, a gente colhe muita coisa boa, a gente pode ajudar muitas pessoas, porque se você for pensar, Daniel, toda casa tem uma mulher coordenando aquele lá. Raramente não tem. Se não é a mulher que está ali dentro da casa, é a avó, é a tia, é uma funcionária que você contratou para isso. Esse universo é bom. E eu vejo, Elvídio, assim, obviamente que o meu contato com você vem há muito tempo, tá? Só para vocês entenderem por que eu trouxe o vídeo aqui num bate-papo sobre coluna, que para mim faz todo sentido e vocês vão entender por quê.
Hoje, o que eu vejo? A gente já vem conversando muito aqui que não existe como eu tratar dores da coluna sem mexer em hábitos de vida, tá? Então, a parte de alimentação, atividade física, qualidade do sono, qualidade emocional, a parte metabólica hormonal. E essa visão multidisciplinar, essa visão integrativa, que aí isso é um termo que eu quero depois que você converse um pouco, porque está sendo muito banalizado nos dias de hoje, mas essa visão humana da mulher, porque assim, biologicamente o envelhecimento da mulher, ele é mais deletério do que o envelhecimento do homem. Só que a responsabilidade da mulher, como você falou, às vezes é maior do que do homem. E aí, quando a gente lida com dores da coluna, por que que o Euvídio vem me ajudando muito nessa empreitada? Porque eu começo aliviando a dor por o Euvídio melhorar a dignidade e a autoestima. Porque o que que a gente percebe hoje? O processo natural do envelhecimento da nossa carcaça já é eu perder músculo e ganhar gordura. Ou seja, isso já faz eu perder performance. No envelhecimento feminino, infelizmente, eu tenho a menopausa, que é inexorável. Então, isso daí piora ainda mais. Só que quando a gente for pensar numa mulher de 40, 50, 60 anos, às vezes hoje ela está no auge da vida profissional. Só que biologicamente ela já está numa curva descendente. E isso daí, você tem uma visão como um todo, você traz muito mais dignidade. Então, assim, hoje eu vejo que aquele Euvídio que eu conheci, ginecologista obstetra, que fazia um trabalho brilhante. Só que o que você faz hoje do ponto de vista de autoestima e dignidade é infinitamente maior. Eu acho que é mais recompensador, vamos colocar assim. Porque é onde a gente trabalha com a parte emocional, trabalha com a parte de beleza visual, de libido, de um monte de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, que é pra gente começar a desmistificar essa visão integrativa errada que as pessoas estão tendo. Nós já começamos a ter um desacordo aqui, Daniel, logo no começo. Vamos lá. Um pouquinho só não dá para falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito palpitante, muito emocionante, muito gostoso. Me realizei demais. As minhas pacientes que ganharam o neném comigo sabem o quanto eu era apaixonado por fazer partos, por acordar de madrugada, por acompanhar uma gestação, a alegria que era de ver um teste de gravidez daquela paciente que estava sonhando. Meu irmão mais novo, você que fez o parto dele. Exatamente isso. Ou então, aquela paciente que engravidou e aquela gestação não estava programada para aquele momento. Então, muitas mulheres chegavam lá, doutor, não estava preparada. Eu sempre digo que não existe gravidez indesejada, existe gravidez não planejada. Então, acolher aquela mulher, trazer aquela mulher para um lugar comum de ser mãe, de acompanhar e de tudo isso, construir uma família, isso me deu muito prazer. Mas chegou um momento, Daniel, que essa nossa medicina evoluiu tanto e que eu vi que faltava algo para mim, para eu estudar. E eu não parei de estudar nesses meus 38 anos. Estou indo para São Paulo amanhã, vai ter, depois de amanhã, o segundo congresso de hormonologia. A gente nem ouvia falar nisso, e isso não é uma especialidade, mas é uma prática que a gente tem. Quem estuda hormônio é um hormonologista, né? E aí é um cara que vai dominar os hormônios para a saúde dessa mulher. E estou indo também para São Paulo, dia 3, que eu vou dar uma aula lá em São Paulo sobre lipedema, que é uma doença que se diz nova, mas que existe desde 1940. Então, você vê o quanto eu sou apaixonado por ajudar as mulheres a aliviar as dores dela. Eu costumo falar que eu gosto de identificar a dor e ver para essa dor qual o remédio que eu tenho. E por que essa dor aconteceu? Tem um motivo. Quando você falou o que tem a ver um ginecologista falar num podcast de coluna sem neura, porque tudo é uma sustentação. E essa coluna precisa de uma sustentação. Um bambu não fica sozinho no vento, ele vai envergar e vai quebrar. Ele precisa de uma torceira de bambu para estar amarrado à raiz ali na terra e em cima a copa.
A coluna é a mesma coisa. Precisa também estar amarrada em 2 cinturas, que você sabe muito bem. E isso dá sustentação para a mulher. Andar ereta, em 2 pernas, a fazer as coisas no alto, a abaixar, levantar. Mas ela precisa de um mecanismo de articulação, de ligamentos, e precisa também de um mecanismo de músculo. E isso tudo tem a ver com os hormônios. E a gente sabe hoje que o músculo da mulher é talvez a maior glândula endócrina que a gente tem. Com certeza. Porque ali produz enzimas, a metabolização de substâncias, tem ali as mitocôndrias que vão dar energia para a gente. Vide uma doença da mitocôndria, fibromialgia, que causam dores crônicas nas mulheres. Então, esse universo de cuidar dessas mulheres, de trazer para elas o melhor, de melhorar a qualidade de vida, de empoderar essas mulheres, isso me encanta. Por quê? Porque a gente está trazendo com isso longevidade. Agora, não me interessa hoje uma mulher ser uma longeva em cima de uma cama, com Alzheimer, com depressão, com uma fratura de quadril. Infelizmente, é muito comum por causa das osteoporose, por uma mulher que ficou com medo de usar hormônio, e esse é um assunto que a gente quer falar aqui um pouquinho, né? Sobre a relação de hormônio e câncer, se é que existe. Essa curva está invertendo, graças a Deus, tem hormônio tratando câncer. Então, a gente pode falar bastante sobre isso. Isso me encantou e eu larguei a ginecologia clássica, a obstetrícia clássica. E hoje eu trabalho especificamente utilizando os hormônios em favor da saúde da mulher. Mas na hora que eu trago esse hormônio, que eu vou fazer uma reposição adequada, repor é aquilo que está faltando, né? Tratar é substituir, é dar um remédio com efeito de hormônio. A hora que eu vou fazer uma substituição adequada, uma reposição adequada daquilo que está faltando, a mulher se sente jovem outra vez, se sente mais poderosa, se sente mais bonita, com a pele mais macia, o cabelo melhor, um desempenho sexual melhor, uma energia, um sono melhor. Ela fala, opa, aquela menopausa que estava me matando, hoje eu sou outra mulher na terceira idade. Eu vou desfrutar essa vida, esse mundo de meu Deus, vou cuidar dos meus netos, vou amar meu maridão, a gente vai ter uma vida sexual mais saudável, porque o mercado, nosso mercado de medicamentos também, é um mercado às vezes muito masculinizado. Criou o Viagra para o homem, e cadê o Viagra para a mulher? Com quem esse homem vai ter relação? Ele tem a esposa dele dentro de casa. E essa mulher sem hormônio, ela não se sente empoderada para aquele homem. E esse homem não a acha atraente. Porque se a gente for buscar a natureza aqui para a gente mostrar como é que funciona isso, vamos pegar os animais. O que é uma cadela no cio, uma gata no cio? Ela está liberando hormônio por tudo quanto é canto, sai um monte de machinho atrás dela. Vamos trazer para a natureza do homem civilizado, com as questões éticas e morais e tal. Essa mulher também é uma fêmea que precisa ser atraente para esse homem, para esse macho. Esse macho está à procura de uma relação, do encontro amoroso. Isso tem que ser o mais prazeroso possível para os dois, não para um só. Então, os hormônios me encantam porque eles trazem para a mulher essa harmonização desse amor, desse relacionamento, dessa família que já está criada, e ela se sente empoderada. E aí, quando ela faz isso, e ela muda o estilo de vida, ela dorme melhor, ela faz atividade física, ela vai no salão, ela se cuida, ela se sente inserida naquele contexto, ela fica bem naquele momento, tá? E tem tudo para fluir de maneira mais saudável e mais inteligente. Aí, e se não tiver hormônio? O envelhecimento vem mais rápido. E a hora que esse envelhecimento vem mais rápido, vão aparecer as chamadas doenças naturais do envelhecimento. Tá, e aí o que a gente pergunta, né? A gente envelhece porque para de produzir hormônio, ou a gente para de produzir hormônio e vai envelhecer? É esse o questionamento que a gente tem, tá? Ninguém tem uma resposta concreta para isso. Eu penso que a gente envelhece porque nossas glândulas vão envelhecendo e vão parando de produzir hormônio. E a mulher pede por
perde poder, inclusive de raciocínio, de memória, de força física, de estrutura de ossos, de ligamentos. Você bem sabe disso. Você de vez em quando me manda alguém lá para eu acertar os hormônios. Eu lembro de uma paciente nossa que trabalhava num banco, magrinha, uma dor nas costas que nada melhorava essa mulher. Você diagnosticou que ela tinha uma fragilidade aqui da cintura escapular, né? Da parte aqui dos ombros aqui. E aí mandou lá para que eu fizesse um ajuste do hormônio dela, porque ela tinha predomínio de um hormônio, a mais do estrogênio, e tinha pouca testosterona. Mulher precisa de testosterona? Precisa, tá, gente? Os hormônios de vocês vêm da testosterona, tá? Matriz hormonal, vocês produzem mais testosterona do que estrogênio. Só que, infelizmente, até no nosso meio médico, às vezes a gente acha que, alguns colegas, infelizmente, pensam assim, que a mulher não precisa ter testosterona. É a base para todos os outros hormônios femininos. E aí, nós resolvemos a saúde dessa moça. A moça teve um tempo desse comigo lá, tem uns 10 anos. Ótimo. Tá, né? Melhorou a compleição física dela, parece que ela ficou maior, porque a gente fez um trabalho nela de ganho de massa. Isso, às vezes, é visto como, doutor Ovídio, passa bomba, passa anabolizante. Não, eu uso hormônio a favor da saúde da mulher. Anabolizar uma coisa não é comigo. Tratar, repor o hormônio que está faltando, isso sim é comigo. O que eu vejo, Ovídio, e assim, acaba que, do ponto de vista profissional, a gente conseguiu ter essa interseção de trabalho, porque eu basicamente lido com uma doença de movimento. Então, hoje eu lido com osso, articulação, músculo, gordura, nervo, mas assim, hoje essa relação de estrutura corporal de músculo e gordura é o meu dia a dia. Eu lido com isso sempre. E acabou que nesses últimos, 10, no máximo 15 anos, mas basicamente nessa última década, a gente começou a dar um valor muito maior à estrutura muscular e o tecido adiposo. Porque a gente aprendeu na faculdade que tecido adiposo armazenava gordura. A gente aprendeu na faculdade que músculo servia para fazer movimento, ponto. Os nossos livros de anatomia, eles eram disso. Exatamente. O nosso livro de fisiologia, ele era disso. Só que hoje a gente vê que essa função, ela não é a principal desses tecidos. Então, hoje eu tenho uma função hormonal e imunológica da musculatura, uma função hormonal e imunológica do tecido gorduroso. E isso, hoje a gente vem, a ciência está se desenvolvendo, então a gente está vendo os estudos. E o que eu venho percebendo? Quando a gente fala de longevidade, a ideia que eu acredito, que é o que eu falo com os pacientes, é toda vez que você for ficando mais leve de peso e mais forte de músculo, você vai ficando mais jovem. Então, a melhor terapia anti-envelhecimento é estar mais leve e mais forte. Só que isso daí, que é o que eu acredito, não é o que eu venho vendo hoje, que é, eu vou ficar mais jovem como? Fazendo uma harmonização facial, mudando o cabelo, preenchimento, botox, só que a estrutura corporal, e aí, obviamente, para eu ter uma estrutura corporal adequada, eu preciso de hormônios, vitaminas, sais minerais, reposições, alimentação, atividade física, e isso vem se perdendo. Então, hoje, o que eu vejo é que o trabalho que você vem fazendo, permitindo com que essas mulheres tenham capacidade de, por exemplo, ganhar massa muscular, e compensar o componente de gordura, para mim é o que faz com que realmente elas ganhem potência e se sintam mais jovens, entendeu? Porque hoje eu consigo ver claramente aquelas mulheres que infelizmente não vão ter acesso ao que o Ovídio faz, existem aquelas que felizmente conseguem conhecer o seu trabalho. Cara, é da água para o vinho. Tanto que, recentemente, eu tenho uma paciente que eu encaminhei para você, que ela já tinha passado por um monte de gente. Uma paciente jovem, extremamente esguia, por um problema na região cervical, com dificuldade de ganho de massa muscular, com ferritina baixa, com um monte de problema metabólico. Eu falei com ela, olha, eu só confio nessa pessoa para juntar essa equação. Por quê? É multiparamétrico. É multiparamétrico. Então, você precisa ter uma vivência, que aí é onde eu acredito que para você fazer o que a gente faz de forma global, você precisa já ter uma trajetória.
Não tem como eu pegar um ginecologista recém-formado e colocar para fazer o que você faz com 38 anos de experiência. Porque esses 38 anos de experiência é o acúmulo de coisa boa e ruim que você fez. Com certeza. Entendeu? Então, essa cara de sábio que você tem hoje é porque você já fez muita besteira para trás. Entendeu? Agora, essa responsabilidade que a gente tem de mudar vidas, obviamente que a gente depende de muita ciência em cima disso. E eu vejo que tudo isso que causa um brilhantismo também é alvo de muita gente tentando denigrir a imagem disso, tá? Então, eu sempre gosto de trazer alguns temas polêmicos para a gente começar a mostrar que o que a gente faz é ciência. Então, quando a gente fala de ganho de massa muscular, obviamente que não existe milagre para ganhar massa muscular. Hoje, a mulher é mais difícil ganhar massa muscular do que o homem. A mulher na menopausa é mais difícil de ganhar do que o homem, mas é possível. E aí, toda vez que você vê uma pessoa que está muito melhor do que a sua expectativa, e a gente fala de músculo, a primeira coisa que você vai fazer é tacar uma pedra e falar, você está usando bomba, tá? Então, vamos falar um pouquinho de hormônio, tá? E aí, dentro do hormônio, obviamente que esse hormônio serve para tratar algumas coisas. Então, eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho para a gente sobre essa base, do que o hormônio pode ser útil, tá? E a gente foi alvo recentemente, tá, de uma crítica sobre, dentro da hormonologia, um termo chamado chip da beleza. Que isso é um negócio que, assim, para mim foi um balde de água fria em cima de toda essa construção científica que a gente está fazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Vou até beber um golinho de água aqui, porque nosso combinado era que você ia ter um vinho aqui pra gente, mas nós estamos dirigindo, né? Exato. Daniel, olha que assunto interessante que você está trazendo aqui para a mesa, né? E eu queria te dizer uma coisa. Muitas pessoas não conseguirão ir lá comigo, até porque a minha agenda está cheia até março do ano que vem. Eu tenho o Instituto IME, Instituto de Medicina Integrativa e Hormonologia, que eu tenho outros profissionais lá. Mas não é só isso, tem o fator econômico também. Mas daqui, quem ouvir esse podcast e prestar bem atenção, ela vai fazer uma coisa, tem um remédio muito bom chamado MEV, Medicina do Estilo de Vida, tá? Então, você na sua casa, você pode mudar seu estilo de vida. Alimentar, um bom sono, uma atividade para você que seja terapêutica, fazer um esporte. Hoje está um monte de pracinha aí fazendo Vila Velha, vai ter um monte de coisas gostosas aí para a gente fazer em atividade física, em caminhar e tal. Então é mudar o estilo de vida. Se mudar o estilo de vida, você pode mexer no seu padrão hormonal para muito melhor, tá? Da onde que vem os hormônios, né, Daniel? As pessoas sentam lá na minha frente e falam para elas, você sabe de onde que vem seu hormônio? Ah, Deus fez assim, o seu hormônio apareceu? Não, ele colocou dentro de você uma substância que às vezes brigam e querem deixar essa substância lá embaixo, que é o colesterol. Colesterol tem carbono. Tudo na natureza tem carbono. A idade das coisas é calculada pelo carbono que ali se encontra. Então, o organismo vai pegando esse colesterol e vai fazendo uma cadeia que a gente chama cientificamente de esteroidogênese para produzir os esteroides, os hormônios esteroidais, que são os hormônios que vão dar a constituição física do homem e da mulher. Mais predominantemente no homem a testosterona e mais na mulher o estradiol, que são assim chamados de hormônio masculino e feminino. Não, isso não existe. Esses dois hormônios são tanto do homem como são da mulher. São dois hormônios. Então, a esteroidogênese, a produção desses hormônios, vem através de reações no nosso corpo. Se essa mulher está muito inflamada, se ela tem muito tecido gorduroso, e essa foi a mudança do último século muito importante, que a gente viu que o tecido gorduroso transforma esse hormônio, quando inflamado, em hormônio ruim.
Por exemplo, pega a testosterona através de uma reação chamada aromatização, transforma esse hormônio no estradiol, que é um hormônio feminino, mas que pode se transformar num outro chamado estrona, e essa estrona em mais outros e outros derivados, que são a 4-a-16 e hidroxiestrona, e a 2-hidroxiestrona, que são 2 ruins e 1 bom. Então, só aí a gente já começa a entender que hoje está com um percentual de gordura mais alta, aquela pochetezinha, aquela gordurinha visceral, já não é bom, porque já vai fazer hormônios ruins e um desses é bem cancerígeno para a mama e para o útero das mulheres. Então, mulheres, alerta, não deixa a gordurinha acumular não, tá? Gasta tudo na atividade física. Ah, mas eu não como nem gordura, mas come doce, o doce se transforma em algumas situações, dependendo da via metabólica, em ácidos graxos e vão sendo acumulados em algum lugar. Então, essa mudança foi importante a gente perceber isso, e você pontuou muito bem, o equilíbrio entre músculo e gordura. Então, a gente tem que diminuir a gordura e aumentar o músculo. A gente não vai aumentar o músculo só para fins estéticos, né? Para se expor lá na praia. Eu nem à praia vou, muito raramente, mas eu faço atividade física 3 vezes por semana, que ter muito músculo salvou minha vida há 8 anos atrás, quando eu tive uma intercorrência cardíaca e eu precisei ter muito músculo. Se eu não tivesse, eu não tinha saído da UTI. Com certeza. Então, Daniel, hoje a gente sabe que esse trabalho que a gente faz nas mulheres é para que melhore a compleição física dela, a composição muscular dela, para ela ser uma longeva, para ela ter saúde. E os hormônios têm um papel fundamental nisso, tá? E é com isso que a gente trabalha. Agora, peraí, doutor Elvídio, precisa ser ginecologista, precisa ser endocrinologista, precisa ser nutrólogo. O que precisa ser para trabalhar com hormônio? Precisa ser médico, ter uma especialização, de preferência registrar no seu conselho de medicina um RQE, que a gente chama, que é o registro de especialidade. Você precisa ter isso para dizer, eu sou um médico especialista, mas eu estou escolhendo estudar e trabalhar com hormônio. O hormônio é muito delicado. A gente, numa vida de 70 anos, a gente produz, no máximo, Daniel, 10 ml de hormônio. Só isso, porque são medidos em miligramas, em microgramas, em nanogramas, sabe? Então, é muito pouco, sinal que ele tem uma ação muito específica, sabe? É igual um perfume que vem num pequeno frasco, né? Porque é muito bom. Então, esses hormônios têm que ser bem aproveitados e a gente não pode estragar esses hormônios. Felizmente, com a compreensão da fisiologia, os estudos de fisiologia, a tecnologia da engenharia genética, hoje a gente copia os hormônios como você copia uma chave da sua casa. Ah, tem uma chave, vou dar uma chave para alguém, vai lá e faz uma cópia. Põe as 2 cópias na mão, nas 2 chaves na mão, você não sabe qual que é a cópia e qual que é a original. Os hormônios já estão assim, que a gente chama isso de hormônios isomoleculares, igual molécula. A gente não gosta de chamar, e o nosso conselho também não aconselha, que esses hormônios são chamados bioidênticos. O bioidêntico é o seu para você mesmo, né? Tem uma mulher, vai lá no meu consultório com 20 anos de idade. Eu tiro, está no auge da produção de hormônio. Eu tiro o hormônio dela, guardo na geladeira, ou vamos supor, quando ela estiver lá na menopausa, dona Maria, você está precisando de hormônio, agora só está na menopausa, quando a senhora tinha 20 anos, a gente guardou aqui, vou te dar o seu hormônio. Esse é o bioidêntico, que é o dela para ela mesma. Mas essa ciência ainda é impossível hoje. E a cópia que é feito é igual a cópia da porta, da chave da porta. Vai abrir e fechar a porta. Vai fazer o que a gente chama de função. Ou liga ou desliga, né? On ou off. Então, é assim que funciona o hormônio. Só que, por que o hormônio tem que estar na mão de quem é ético, é profissional, é especializado e tal? Porque senão as pessoas fazem as coisas... Você falou para não falar palavrão, quase que eu falei fazem as cacazinhas por aí com os hormônios. E aí bota tudo num saco só, vira um balaio de gato. Então, esse termo chip da beleza me dá
asco só de ouvir falar. Por quê? Eu trabalho com tratamentos hormonais, eu trabalho muito com implantes hormonais. É uma das vias, tá, que a gente usa para disponibilizar o hormônio para uma mulher, tá? Mas primeiro que não é um chip, é um tubinho, igual um palito de fósforo. Segundo, que não é nada de beleza. Quer beleza, junta dinheiro, vai no cirurgião plástico. Quem sabe você consegue alguma coisa. É um implante da saúde para melhorar a qualidade de vida. Por quê? Daniel, a menopausa, por exemplo. Você sabia, Daniel, que hoje 1/5 da população feminina do Brasil está na menopausa ou no climatério? Muita coisa, hein? E 20 milhões de mulheres, pelo menos. E só 5% a 7%, depende dos estudos, dessas mulheres fazem uma terapia hormonal adequada? Não, só queda de performance, como é que fica, hein? Não tem acesso. Tem um movimento muito grande da nossa área dos estudiosos de hormônio que a gente vai conseguir implantar no SUS a terapia hormonal mais adequada possível. Já está, o projeto já está assim, já está sendo aprovado. Então, o hormônio é delicado. Se ele é uma porçãozinha pequena, faz um efeito danado para o bem e para o mal, como você falou, com certeza a gente faz coisas erradas no início da carreira da gente por falta de experiência. Então, eu creio que quem vai mexer com hormônio tem que ter um RQE de especialista, não importa a especialização que ele tem, isso traz maturidade para a pessoa. E aí você sim pode estudar mais, pode fazer uma pós-graduação, uma residência em hormônio, trabalhar com essa área, estudar, ser um autodidata como eu sou. Como eu falei, eu falo muito de lipedema. Lipedema você vai estudar, não tem muita coisa. Depois a gente pode falar sobre lipedema aqui um pouquinho também. Um dia fazer um podcast só de lipedema. E aí, é muito delicado. Eu não posso falar hoje sou hormonologista, como eu sou ginecologista. Isso é título de especialista. Uhum. Eu posso dizer que eu sou um estudioso de hormônio. Sou um ginecologista que domina o hormônio para trazer os benefícios para essas mulheres. Eu vejo o vídeo que, assim, por isso que antes da gente conversar a nossa conversa, a gente já estava falando sobre isso, que, assim, a gente precisa ter uma formação de base. De base. Você precisa trazer com você, carregar uma experiência para que esse conceito global te ajude. Então, por exemplo, eu trabalho com doenças da coluna, mas eu tenho uma visão multiparamétrica dos problemas. Então, isso me ajuda a ter uma taxa de performance melhor com os meus pacientes do que quem não faz isso ou quando eu não fazia isso lá atrás. Só que eu não tenho formação e know-how para falar, por exemplo, sobre doença do joelho, doença do quadril, doença ginecológica. Mas, por exemplo, às vezes eu pego pacientes com dores na coluna que tem ovário policístico, lipedema, endometriose. Então, isso tudo são problemas que eu preciso ter uma noção, eu preciso já carregar uma experiência para aquilo dali. Só que esses problemas, eu vejo que quando você não usa do ferramental hormonal, tem coisa que você não consegue caminhar. Não. Então, quando você pega, hoje se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas, por exemplo, quando você pega endometriose, cada vez eu pego mais pacientes mais novas com endometriose e dores da região lombo-glúteo-femoral. A gente sabe que a endometriose aumenta a sensibilidade daquela região. Hoje eu sei que existem algumas terapias hormonais que ajudam no tratamento da endometriose. Exatamente. Melhora a qualidade de vida. Muito. Bom, você está falando uma coisa que eu tenho no meu consultório todo dia, Daniel. A endometriose é uma doença que vem por excesso de um hormônio, principalmente o estrogênio, que a gente chama o estradiol, que é o hormônio que, ao mesmo tempo que dá a silhueta do corpo da mulher, dá aquele cabelo bonito e tudo, é o hormônio que dá a desgraceira da endometriose. Por quê? Porque o organismo, às vezes ocupado com um monte de estresse, com um monte de coisas da vida, não conseguiu limpar aquele refluxo de menstruação que derrama lá no fundo da pelve, quando ela menstrua todo mês, menstrua muito, ou então ela já vem com algumas alterações genéticas embrionárias, ou ela está com o emocional muito desequilibrado, está com uma deficiência grande de vitamina,
O sistema imunológico dela não fica vigilante e ela vai produzir os focos de endometriose. E por que a dor? Porque muitos focos de endometriose estão nos ligamentos que prendem no útero, no ligamento útero-sacro. Aí entra o osso, tá? Que é o que você cuida. Lombar, tá? Retropúbica. Retro é supra, a parte lá debaixo do cóccix, lá junto quase do reto, do canal vaginal, da bexiga. Então, aqueles lugares se assentam focos de endometriose. E o que é um foco de endometriose? Nada mais é com a inflamação. Então, você tem que atacar a inflamação, o imunológico, combater o excesso desse hormônio com outro hormônio que seria um anti-hormônio, um anti-estrogênio, que a gente tem aí, que a gente utiliza para combater esses focos de endometriose. Esse produto hoje é o mais usado na Europa para tratar endometriose, que é a gestrinona, que o pessoal usa erradamente no tal do chip da beleza. Então, esse aqui é o problema. Então, várias doenças, às vezes, pioram a qualidade de vida da mulher por algum desequilíbrio hormonal. Então, você tem que estar bem consciente do que você está fazendo para você trazer esse equilíbrio sem matar a feminilidade da mulher. Então tá bom. Ela está com problema de hormônio, esse excesso de hormônio está desequilibrado, vou dar uma pílula anticoncepcional para ela, só que aí você está dando um produto que você está inibindo todo o restante da saúde dessa mulher, porque a gente quer inibir só o estrogênio, não quer inibir a testosterona, a progesterona, não quer inibir o cortisol, o DEA, que são outros hormônios dessa mesma linhagem. O estriol, que é cuidar da lubrificação vaginal, isso vai fazer parte da memória, do raciocínio, do músculo, da libido, do acasalamento e de tudo isso. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Por isso que o médico que mexe com o hormônio tem que ser ponderado e bem ético. E eu acho que essa questão de ponderação e ética, eu acho que é importante porque, assim, acaba que o que você faz, você funciona meio como um terapeuta. Essa cara de padre que você tem, um negócio que faz com que as pessoas se sintam à vontade para conversar. A gente acolhe, né? Só que esse acolhimento humano, o que eu vejo, tá, Elvídio? E isso, às vezes, chega pacientes no meu consultório que já passaram por outros médicos e eu mando para você ir lá consertar as burradas que as pessoas fazem. Por quê? Às vezes a pessoa entra no consultório desse médico, o cara já passa um monte de coisa, implante, isso, aquilo, e às vezes nem conversa para entender quem é aquela pessoa do outro lado. Para mim, isso é absurdo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque cada vez mais a gente está vendo isso, tá, Elvídio? Daniel, olha só, eu quase não usava redes sociais, que eu achava isso perigoso, uma linha muito tênue. Só que eu preciso usar. Por quê? Se você der um Google hoje aí, implantes hormonais, não vai aparecer meu nome como o primeiro nome, e eu sou pioneiro nessa área, sou talvez o médico mais antigo em fazer implantes hormonais aqui nesse estado. Aprendi com um grande mestre, saudoso mestre, professor Zimar Coutinho, pegou na minha mão, acompanhei ele em São Paulo há muito tempo, mas não vai aparecer meu nome lá. Por quê? Porque eu não faço hoje mídias pagas para isso, e tem colega que faz no sentido estritamente comercial. Cada um faz o que achar que deve. Então, o que eu acho dessas questões? Que tem que ter um posicionamento da gente. Por que eu estou falando aqui com você, sabe? Hoje é um feriado, eu trabalhei até agora, vou sair daqui, vou para um evento de hormônio, tem um colega de Salvador que está dando uma aula aqui, eu quero lá participar, tem uma farmácia aqui que patrocinou a vinda dele para a nossa formação médica. Ainda vou sair daqui, ainda vou para lá. Por quê? Eu quero estar o melhor possível, o mais atualizado possível, para discutir com aquele que usa hormônio de forma inadequada, para a gente separar o joio do trigo. E eu estou sempre ligado nessas sociedades para promover evento, promover encontro da gente, fazer isso que você está fazendo. Dou aula em pós-graduação de hormônio, dei um curso esses dias lá na minha clínica de hormônio, formação de hormônios e de medicamentos, para que a paciente que nos ouve falar sabe que
tem uma via correta nisso. Tem profissionais sérios que trabalham com isso. Que tem profissionais que estão dispostos a te ajudar sem o fim exclusivamente comercial. A nossa formação é muito caro, tudo é muito caro, os hormônios não são baratos, a tecnologia é alta, os implantes, então. Só que tem gente séria trabalhando com isso, isso que eu quero dizer. Então, não vão pela primeira opinião. Antes eu estava conversando com o Daniel ali e aconteceu exatamente isso. Recebi uma moça lá no meu consultório pela primeira vez, né, terça-feira. Ela foi lá porque ela estava rodando em alguns médicos e ela tinha exatamente ido num médico a semana passada. Não conversou com ela 5 minutos e já queria fazer um implante nela. Ela foi inteligente, sagaz, para pedir para ele que ela queria pensar, que ela precisava pensar, porque financeiramente ela não estava preparada, mas ela tinha a intenção de ir comigo, ela já estava esperando um horário comigo. Por sorte, ela conseguiu. Primeira coisa, em 10 minutos de conversa com ela, que a gente também não adivinha. Gente, se for no médico, o médico quiser adivinhar, não continue lá não, porque a gente não adivinha, a gente pergunta e forma na cabeça da gente um raciocínio. A gente tem uma lógica de raciocínio com relação aos sintomas. Primeira coisa que eu fiz foi impedir que ela colocasse hormônio. Falei, não, você não tem indicação de fazer implantes. Nós vamos tratar a sua inflamação, ela tinha lipedema. Umas dores nas pernas, não conseguia ficar em pé. E o lipedema é uma doença também hormonal ligada ao receptor do hormônio. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que eu venho pegando muita paciente com lipedema, Elvídio. Fala e depois para nós. Essa paciente eu suspendi, nada de um implante. Vou usar um hormônio para ela, para combater o lipedema. E vou desinflamar essa paciente. Sim, daqui 2 meses vou reavaliar. Agora você tem indicação de fazer o implante. Senão o implante pega uma outra via ruim. Aí enche a paciente de espinha, de um monte de coisa. Aí ficam falando mal. Aí, tá vendo? Foi colocar o chip da beleza, ficou feia. Sabe? Não é isso. É tratamento. Tá. O que é o lipedema, né? Lip, do grego, quer dizer gordura, né? Lipedema é uma doença crônica, ligada a um banho hormonal, uma situação hormonal, aonde há uma distribuição simétrica de gordura mais exagerada, geralmente em quadril, coxa, bunda, perna e às vezes no braço. Depende do histórico da pessoa, de como é. É uma doença multifatorial. Começa, às vezes, na primeira menstruação, que é um banho hormonal. Piora quando ela começa tomando pílula anticoncepcional, que é todo dia um pouquinho. Mais ainda se ela tem uma gravidez, 2 gravidez, 3 gravidez, tiver gemelar. Piora se ela fizer tratamento para fazer inseminação artificial, para colher óvulos, porque usa muito hormônio. E piora no desequilíbrio hormonal da menopausa. E também piora com DIUs hormonais. E piora com o uso de contraceptivo de emergência, né? Aquelas mulheres que não usam preservativo e não tomam pílula. Vou transar e depois eu tomo a pílula do dia seguinte. Não façam isso, por favor. Está correndo 2 riscos, de pegar uma doença e de uma gravidez e não resolver. Então, essa é a doença chamada lipedema. Foi descrita por 2 médicos, que os 2 têm nome de Edgar, em 1940, foi descrita e colocado lá na Mayo Clínica. E aí, só que por não ter tratamento e por não matar ninguém, é uma doença que não interessou a grande indústria. E esse também é um mercado aí. Então, ninguém se interessou. Não vai dar lucro para a grande indústria, para a Big Pharma. A gente ouve bem nas últimas décadas, mais ou menos. Bem nas últimas décadas. Para começar, para te falar bem a verdade, começou muito depois da pandemia. Eu, na pandemia, estudei muito lipedema. Eu dei uma aula em São Paulo no dia 21 de dezembro, no dia 3 de dezembro de 2021. E falei do tratamento, porque todos os tratamentos de lipedema, não tem tratamento, não tem tratamento. Por ser uma doença hormonal, dependente do receptor, do estrogênio, que o hormônio ele encaixa num receptor, chave e fechadura. E aí eu descobri que tem um hormônio que ajuda a melhorar o lipedema, que é um antiestrogênio. E eu utilizo isso nas minhas pacientes com excelente resultado.
E eu já levei para São Paulo, na pandemia eu trabalhei o tempo todo, e levei para São Paulo os resultados e dei uma aula lá em São Paulo. E tinha muita gente lá assistindo a aula, depois desse dia deu o boom. Não fui o primeiro a falar em lipedema, tem mais gente que fala, tem grandes profissionais lá, mas do lado da cirurgia, mas fui o primeiro a falar em hormônio no lipedema. E como eu falei, vou dar uma aula agora em São Paulo de escolhendo o melhor anticoncepcional, o anticoncepcional ideal para uma mulher com lipedema. E não tem literatura. Então, o lipedema é uma doença crônica que dá aquele volume simétrico das pernas, dói muito em algumas mulheres, outras nem tanto, dá um problema sério no joelho, porque você muda o centro da gravidade dela. E na lombar. E na lombar. Sim. Na lombar e no tornozelo. E tem muitas pacientes que uma gordurinha que dá embaixo do joelho, chamado gordura de cimarro, que é um sinal do lipedema, que alguns ortopedistas confundem com a chamada síndrome da pata do ganso, que dá aquela dor no joelho, e que até operam isso. Então, felizmente, é uma doença que a gente está estudando bastante, hoje muita gente fala, mas também que tem muito comércio no meio. Agora, quando a gente fala, né, hoje, obviamente, existe esse nome que está em voga, mas a gente já vinha percebendo, principalmente nessa região lombo-glúteo-femoral, que existia aquela gordura que era uma gordura metabólica. Você vê que é uma gordura inflamada. Só que assim, o que a gente percebe, né, especificamente quando a gente fala, por exemplo, de anticoncepcional oral, tá? Para as nossas doenças neurológicas, dor de cabeça, até no próprio ganho muscular, para mim é um veneno isso, tá? A primeira coisa eu queria saber de você, assim, a sua opinião sobre anticoncepcional oral. O que você acha disso? Primeira coisa, Daniel, se você pegar a linha da produção de hormônio, o estímulo sai do cérebro para ir lá no ovário. Chama primeiro o FSH, hormônio folículo estimulante. Vai lá no ovário, vai pegar aquele colesterol, vai transformar aquele colesterol nos hormônios no ovário. Pode ser transformado em outras áreas, no tecido adiposo, pode, na suprarrenal, na córtex da suprarrenal, que é uma glândula que tem sobre o rim, pode. Então, pode transformar lá no músculo? Pode. Então, tem outras vias de transformação. Mas a principal é essa. Problema. A pílula anticoncepcional já começa com a concepção errada. Ela entra pela boca. Esse hormônio, hora nenhuma, passou pelo estômago. Esse que a mulher produziu, que a gente produz, ele não cai no estômago. Ele vai passar depois, talvez, pelo fígado ou pelo rim, depende da via de excreção. Geralmente os hormônios são lipolíticos, eles estão inseridos em gordura e eles não passam pelo rim, mas pelo fígado, com a eliminação intestinal, aí, né, nas fezes. Aí, quando você dá uma pílula para a mulher comer, você está dando uma dose alta de um hormônio, entre aspas, que não é um hormônio, ele é um produto sintético, por exemplo, etinil-estradiol. Coloca um radical etinil na molécula do hormônio para aquele hormônio ficar mais forte, mais robusto, competir com o hormônio natural da mulher, inibir o hormônio natural da mulher da ovulação, do ciclo menstrual, mimetizando um ciclo normal. E aquilo que vem depois que a mulher para de tomar pílula, 28 dias, 21 dias e para 7, não é uma menstruação, é um sangramento de supressão. Menstruação é outra coisa, mas todo mundo entende isso como menstruação. Tá? Então, a primeira concepção é esse erro. Então, a gente acha que as contracepção, os métodos contraceptivos, não tem que ser por via oral, ou via transdérmica, ou via implante, ou até por via intraútero lá do DIU ou do medicamentoso e tudo isso. Sabe? Então, eu acho hoje o anticoncepcional, eu tenho certeza, convicção, estudo científico, o maior veneno que as mulheres estão ingerindo todos os dias. Quem puder mudar seu método contraceptivo, mude, retire a sua pílula, tá? Use outros métodos. A gente tem hoje excelentes DIUs de prata com cobre, que pode ser inserido, inclusive pelo SUS, inclusive pelo seu convênio. Tem um DIU hormonal de menor quantidade de hormônio, que é o Cailina, sabe? A gente não está aqui fazendo propaganda de nada, não tem conflito de interesse nenhum, mas para as mulheres entender, tá? E entender que
hormônio tem que ser com especialista. Procurar um especialista para ele orientar junto com você, mulher, e escolher o melhor método anticoncepcional para você. Porque a pílula anticoncepcional bloqueia todo o eixo de produção hormonal, bloqueia sua libido. Não, e o que eu vejo também quando a gente fala de performance física, o que eu percebo? Os pacientes, quando param de usar o anticoncepcional oral, mudam para um outro método, é visível. A perda de gordura fica mais fácil, o ganho muscular fica mais fácil, a percepção neurológica do desbalanço hormonal fica melhor, tá? Então, assim, a máquina funciona melhor, tá? Então, assim, eu, nas doenças da coluna, eu sempre sou a favor, eu sempre oriento, cara, procura o seu ginecologista. Eu uso exatamente essa frase, o anticoncepcional oral, ele é um veneno, então atrapalha a gente nisso daí. Entendeu? Então, que bom que você me ajudou a esclarecer Atrapalha, isso daí. Daniel, e atrapalha muito. Por quê? Se ele inibe toda a cadeia, ele vai inibir aquela testosterona que ela deveria estar produzindo, tá? E principalmente no ganho, na questão do ganho de massa. Sem contar hoje que a gente sabe que esses remédios com efeito de hormônio aumenta levemente, mas aumenta o risco de câncer de mama e ginecológico e de útero. Então, isso que eu queria conversar com você, Elvídio, exatamente sobre... Porque assim, como a ciência nossa, ela não é exata, Não. ela vem sendo desenvolvida em tempo real, com estudos éticos, com respeito ao paciente, à técnica, enfim. Só que o que acontece? A gente tem que pensar dentro de uma ciência recente que o ovo já foi vilão, hoje o ovo é mocinho. Então, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de hormônios sexuais e câncer, principalmente para a mulher, o que hoje eu preciso me preocupar? O que hoje é mito? Ah, eu tenho histórico familiar positivo, eu não tenho, eu posso usar, eu não posso. O que hoje eu tenho de medicina baseada em ciência, vamos colocar assim? Na história da evolução dos hormônios, Daniel, e a gente falar um pouquinho de menopausa e hormônios, né? Porque o maior medo das mulheres é na reposição hormonal da menopausa ter um câncer. Na história da medicina, a menopausa é uma doença jovem. Porque na década de 40, de 50, poucas mulheres entravam na menopausa. A maioria morria antes. A expectativa de vida em 1940 era 45 anos. Olha aí, 45 anos, um monte de mulher não entrou na menopausa. Exatamente. Você entendeu? Então, é uma doença nova, tá? E demorou ver-se a menopausa como uma doença, e é uma doença. Tem um monte de mulher na menopausa tomando antidepressivo, rapaz. Porque não foi num ginecologista bom que passasse hormônio para ela. 30% das mulheres que estão no psiquiatra não precisariam estar, tá? E algumas estão no neurologista, nos clínicos também. Eu acredito nisso. Então, é uma doença nova que a gente também aprende com essa doença. Hoje a expectativa de vida de uma mulher está em 79 anos aqui no estado do Espírito Santo. E vai para 83 até 2030, tá? 83 anos. Então, a mulher hoje entra na menopausa, vamos botar com 50 anos, para fazer uma média, tá? Ela vai viver 33 anos na menopausa, na supressão ou na ausência ou na deficiência de hormônio. Então, ela precisa fazer uma reposição hormonal. É mandatório, é obrigatório. Existia um estudo chamado WHI, que foi feito no ano de 2000, mais ou menos. Infelizmente, o pior estudo que eu considero da face da Terra. Por quê? Porque esse estudo WHI pegou mulheres, um grande número de mulheres, para estudar os hormônios nelas. Só que eles estudaram mulheres de mais idade, a média de idade dessas mulheres era 68 anos, a maioria era obesa e era hipertensa, nunca tinham usado hormônio, ou seja, perdeu uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. Você entrou na menopausa hoje, você tem que estar tratando hormônio hoje ou antes mesmo, na fase que a gente chama de climatério transicional. Porque o que é a menopausa? A menopausa é que se a mulher menstruou hoje, e ela tem 48, 52 anos por aí, e ela está um ano sem menstruar, aí eu falo, você entrou na menopausa,
a partir daquela última menstruação. Só que eu vou esperar 1 ano para fazer tratamento? Não. Eu vou ver as deficiências hormonais e já vou fazer o tratamento dela antes. Que o primeiro hormônio que a mulher começa a perder para entrar na menopausa é a progesterona. Primeira coisa que atrapalha nela é o sono, a irritabilidade. Elas ficam chatas, sabe? E aí você já entra com progesterona. Os outros ela está produzindo. Então, esse estudo recrutou mulheres obesas, idosas, hipertensas. E pasme, o estrogênio que usava nessa mulher, que é um hormônio bom na mulher, estradiol, eles usavam um estrogênio chamado estrogênio conjugado equino, tal do Premarin, que é um hormônio tirado de éguas prenha, tá? Premarin. Esse foi o hormônio utilizado, associado com outro hormônio que precisam de 2, uma progestínica. A mulher produz estrogênio e progesterona, então usava o Premarin, que é hormônio de égua, e tem mais de 200 metabólicos cancerígenos, e usaram um outro hormônio chamado medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, causadores de AVC, de doenças cardiovasculares, de hipertensão, retém líquido, faz tudo ao contrário de que a progesterona normal da mulher faz, que ela é diurético, é relaxante, é vasodilatador e tal. Então, o erro desse estudo foi isso. Escolher um universo de mulheres que não era adequado para aquele tratamento e usaram drogas em vez de usar hormônio. Não foi hormônio que usaram. A mídia, aí sim, aumentou no risco de ter câncer e morte cardiovascular 1,27%. Como era 1 o número de corte, 27%, aumentou em 27% o risco de câncer. Não foi isso. O risco aumentou pouco, porém as situações de derrame, de AVC, e aumentou muito. Por quê? Porque as mulheres já estavam num risco e iam ter, mesmo sem fizer essa reposição hormonal. O estudo foi suspenso e a gente ficou aí 20, 30 anos no limbo, 20 anos no limbo, sabe? As mulheres que já no Brasil, já quase 40% já fazia reposição hormonal, pararam de fazer e veio para esses míseros 4, 5% que a gente faz hoje. Então, infelizmente, esse foi um problema. Agora, com essa medicina que a gente falou aqui, entre aspas, tá, gente? Essa especialidade não existe. A minha medicina integrativa não é melhor que a medicina raiz, que a gente chama, sabe? As duas medicinas se somam, sabe? Eu sou um médico que uso remédios também, não uso só hormônios isomolecular, eu uso às vezes remédio, e com isso evoluiu demais a engenharia genética, ajudou a gente, a inteligência artificial está ajudando muita gente, a gente está entendendo mais a fisiologia, a neurociência, neuroplasticidade, a gente nem sabe, nem ouviu falar, agora que a gente está vendo sobre isso. Então, muita evolução nesse sentido para a gente melhorar a qualidade de vida. E a gente viu a importância dos hormônios no cérebro, protegendo o cérebro. Então, se você usa um hormônio isomolecular e você desinflama essa mulher tem atividade física boa, ela dorme bem e ela suplementa os nutrientes. Por exemplo, hormônio da tireoide. Todo mundo toma uma levotiroxina aí. É um hormônio. Agora, a tireoide precisa de zinco, selênio, magnésio, ferro, vitamina D e um monte de coisa para ela funcionar bem. Você acha que os hormônios do ovário não vai precisar de substrato também? Então, o seu terreno biológico tem que estar muito bem preparado para receber aquela sementinha maravilhosa ali que é o hormônio. Senão, não vai fazer efeito bom. Então, o que a gente pensa que tem que fazer? Dar hormônio para essas mulheres, repor o que ela perdeu. Não é substituir, né? Está faltando arroz em casa, eu vou levar grão de bico, lentilha? Não, eu preciso levar arroz, porque é o arroz que vai substituir o arroz que está faltando, tá? Então, vou repor o que está faltando e não substituir por um remédio. Então, falar que o hormônio dá câncer é uma balela, é uma mentira. Esse hormônio gestrinona que a gente usa para tratar a endometriose, tem um trabalho coreano, com mais de 800 mulheres, mostrando que quem usa endometriose para tratar, quem usa gestrinona para tratar endometriose,
tem menos cânceres ginecológicos, do modo geral. A gente tem um estudo que saiu agora, em 2023, que as mulheres que tratam, fazem reposição hormonal, que não tem útero, que pode fazer reposição hormonal só com estradiol, que é o hormônio que elas produzem a vida toda, reduziu o risco de câncer de mama em 23%. A gente já tem estudos do uso da testosterona isomolecular em homens que tiveram câncer de próstata, diminuindo a recidiva do câncer de próstata. Então, tem hoje muito estudo que... O que a gente está falando? Eu estou usando remédio com efeito de hormônio ou estou usando o hormônio isomolecular que o organismo entende que, voltando à cópia da chave, ele não sabe qual que é a cópia ou qual que é a original, mas os dois vão funcionar. Então, hoje tem uma ciência voando aí nesse sentido. Então, os médicos que querem estar atualizados, estudem, pegam os livros, mas a base, Daniel, você estudou, é o Guyton, nosso famoso livro de fisiologia. A base é a bioquímica e o metabolismo. Eu não falei aqui, eu tenho, além da especialização em ginecologia, obstetrícia, sexologia clínica, eu tenho uma pós-graduação, um master em fisiologia e hormônio, e tenho uma pós em bioquímica e metabolismo, e tenho uma pós em nutrição e nutrologia. Só nessa área, nesses últimos 10 anos, eu fiz mais 3 pós. E aí, eu vejo que, assim, a responsabilidade dessa informação da imunologia, dos hormônios é importante, porque o que acontece? Indiscutivelmente, principalmente o nosso público feminino, tem medo do câncer de mama. Tem. Por exemplo, existem pessoas que vêm com histórico familiar de câncer de mama, às vezes com rastreamento genético positivo. Tem paciente minha que já teve que fazer mastectomia por conta disso. Então, assim, existe esse público. Só que, obviamente, assim, recai novamente aquilo que a gente vem conversando, que é interessante você ser avaliado por um médico que seja especialista naquilo dali. Por quê? O que a gente percebe hoje, eu queria também saber a sua opinião sobre isso. Um grande problema que eu encaro o envelhecimento feminino, principalmente, a gente falou muito de massa muscular, a gente falou muito de gordura, mas uma coisa que debilita muito a vida feminina é a densidade óssea, a osteoporose. E a gente vê, às vezes, pacientes com uma menopausa precoce, sem um acompanhamento hormonal adequado, e aí chega, às vezes, o paciente com uma osteoporose grave com 55 anos de idade. E a osteoporose, a gente sabe que aumenta muito a morbidade e os riscos de vida, porque às vezes uma fratura espontânea pode ser o suficiente para você não conseguir mais andar, por exemplo. Eu queria saber a sua visão dessa parte do envelhecimento feminino, essa ideia integrativa, e o que isso pode ajudar também na osteoporose. Olha, isso é um campo importantíssimo, uma área muito importante da gente estar falando. No dia, esse ano passado, no final do ano, entre Natal e Ano Novo, encontrei com um amigo num domingo, ortopedista que estava chegando de um plantão. Falei, rapaz, está cansado, hein? Falou, eu falei, o que foi? Ele falou, visitei hoje um hospital público que tinha 27 mulheres lá internadas com fratura de colo de fêmur esperando para serem operadas. Ele falou, sua área. Tipo assim, nós não estamos cuidando bem da nossa área. E essas mulheres entrando na menopausa e não se tratando, elas têm osteoporose com muito mais facilidade e têm as fraturas. Uma mulher que teve uma fratura de colo de fêmur e que operou, ou que está bem ou que não está bem, em 2 anos, 30% dessas mulheres vão falecer de complicações dessa fratura. Isso é estudo. Ou vão ter uma trombose, ou vão ter uma refratura, né? Ou vão ter uma infecção, infelizmente. Então, mulher, você tem que fazer seu osso agora, na atividade física agora, quando você está com 20, com 30 anos. Faça seu banco de osso, seu banco de músculo. Guarda para sua velhice. Você vai viver 70, 80, 90 anos, mas não viver numa cadeira de roda. Tem independência. Então, o hormônio,
associado estrogênio e progesterona. E saiu estudos agora, Daniel, recente também, muito estudo sobre o uso da progesterona. A gente falou sobre o hormônio oral e que não tem que passar pelo fígado e tal. Corrijo, tá, gente? A progesterona, para proteger o osso e para proteger o útero, tem que passar pelo fígado. Ela absorve muito mais e protege muito mais. Mas é coisa de agora, que saiu aí 2022, 2023, pipocou um monte de estudo aí. Então, você vai manter a qualidade do seu osso associado a outro produto, estrogênio e testosterona. Não é só um hormônio. Então, vai fazer uma reposição hormonal clássica em uma mulher? Progesterona, estrogênio e testosterona. O estrogênio tem que ser via transdérmica ou subcutânea, implantes ou gel, sabe? Mas cuidado, quem é mulher que usa hormônio em casa e tem criança, principalmente as vovós que cuidam dos netinhos ou quem tem animal também, contamina os animais. Então, o estrogênio, a progesterona por via oral, e ela por algum momento passa no fígado, e quando ela passa no fígado, ela produz um metabólito que vai ajudar o GABA, o sono, tá? A alopregnenolona, que estimula o sono e dá um sono melhor, e passa também o gel, a testosterona, que vai ajudar até na saúde urogenital, a não ficar perdendo urina, ter um assoalho pélvico mais forte, mais firme, melhorar a pelve lá também, a musculatura. Então, o envelhecimento da mulher é muito melhor se ela faz uma reposição hormonal adequada, se ela vem usando os hormônios e esses hormônios vão trazer benefício para a constituição músculo-esquelética dessa mulher, vai diminuir o número de quedas e automaticamente vai diminuir o número de fraturas e também melhora a densidade mineral óssea. E associado à mudança de hábitos de vida, isso que eu ia te perguntar agora. Não tomar Coca-Cola, não ficar tomando muito café. Porque o segmento nutricional e o treinamento muscular que eu venho conversando com as pessoas nada disso também dá para fazer intuitivo. Não. Então, assim, hoje o que eu vejo é ser acompanhado por um vídeo, eu considero como sendo um perfil de alto rendimento. Só que justifica para mim alguém estar sendo acompanhado, por exemplo, por você e ter uma alimentação intuitiva? Não. Um treinamento intuitivo? Não. Você precisa estar disposto a... Eu tenho um segmento com nutricionista, eu tenho um treinamento muscular com personal, porque de nada adianta eu jogar um ambiente no músculo com hormônio, com substrato, sem ter estímulo, sem ter alimento, tá? E eu vejo que, assim, dos nossos pacientes que despontam, exatamente são esses que têm um acompanhamento nutricional rigoroso, que tem um treinamento muscular vigoroso, mais esse acompanhamento. Por quê? Recentemente, você me mandou um áudio dizendo de uma paciente que passou e que cheio de lamúrias, cheio de reclamações, e eu falei, eu vi... Contestando tudo. Exato. É uma pessoa amargurada. E eu falei isso com você, eu falei, talvez não era o momento para ela ter a informação. Ela vai navegar ainda pelo Vale da Sombra da Morte um tempo, vai bater cabeça e depois vai voltar. E isso a gente tem que estar preparado por isso também, porque nem todo mundo vai estar naquele momento ideal da mudança. Porque por mais que a gente saiba, eu vejo que o que eu faço e você faz depende muito do entendimento do paciente. Porque você pode usar a molécula mais bioidêntica do mundo. Se ele não mudar o estilo de vida, para tudo. Porque da mesma forma que você consegue melhorar a autoestima da paciente, é só se ela permitir que isso aconteça também. Daniel, você como eu e você também tem clínica, tem seu instituto, eu sei que você trabalha com um nutricionista muito próximo a você lá no seu instituto. A gente também tem nutricionista lá, nutrólogos e tal, e a gente tem também a suplementação lá de produtos injetáveis que faz efeito mais rápido. Por exemplo, quero dar uma vitamina D para uma paciente
É uma vitamina lipossolúvel, ela tem que ser injetada no músculo, vai ficar lá, vai ser liberado, sabe? Posso dar oral? Também posso, mas ela é lipossolúvel. Então, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Então, não adianta nada eu ter uma paciente lá, cuidar do hormônio dela, dar o melhor hormônio, o top das galáxias para ela usar tudo direitinho, só que ela chega em casa, ela se enche de açúcar. Ela vai se inflamar, vai criar resistência insulínica, vai alterar a rota da produção desses hormônios. Então, precisa ter uma equipe multidisciplinar e a pessoa tem que entender, virar a chavinha na cabeça dela, que, poxa, se amar. Se você não se amar, meu amigo, você não vai mudar seu estilo de vida. Você pensa que é gostoso? Lá o meu quarto tem um blackout lá que parece noite, qualquer hora do dia que eu fecho. Você acordar cedo para ir para a academia, eu vou. Eu tenho que ir, sabe? E lá eu vou treinar, vou pegar, vou fazer a musculação, vou tomar meu whey, minha creatina, vou tomar tudo aquilo que eu achar que eu devo de tomar, com orientação. Sim. Sabe? Eu tenho um médico que me cuida também, tá? E eu vídeo assim, e aí acaba que a gente é formador de opinião. Isso. Pessoas seguem Somos o que a exemplo, gente... né? Exato. E aí, exatamente, você ser o exemplo vivo dá trabalho. Não é fácil. Se alimentar dá trabalho, treinar dá trabalho, ainda mais com a vida corrida que a gente tem, mas a gente vai ter que fazer, porque senão a gente não consegue vender essa ideia para as pessoas. Porque é uma condição que, assim, se você não vive aquilo que você prega, você vai estar sendo hipócrita. Com certeza. Entendeu? Com então, certeza. Isso daí é uma condição que, assim, dá trabalho, mas o que a gente vê hoje? O Daniel que veio aqui para o Espírito Santo é um Daniel completamente diferente hoje do ponto de vista de resolução de problemas. A ideia nossa hoje, essa ideia geral, né, essa ideia mais humana, que eu não vou nem rotular com pontos, mas essa ideia mais humana fez com que o nosso trabalho ficasse mais fácil de ser feito, porque a gente gosta de lidar com gente. Eu gosto de conversar fiado com o paciente, como eu sei que você gosta também. E aí, naquele meio, daquele ambiente, a gente vai norteando a conversa como um detetive. Exato, você vai juntando as peças, primeiro para fazer uma lógica para nós, para depois a gente explicar para ele o que está acontecendo. Bem assim. Então, eu vejo que o nosso público está muito carente e você vem conseguindo de forma brilhante esses últimos anos fazer um trabalho de ressignificação do público feminino capixaba. Porque, assim, e eu vejo que hoje, como eu atendo na Grande Vitória inteira, eu tenho o público do Espírito Santo inteiro, todo mundo já ouviu falar em Ovídio. É legal isso daí, entendeu? Não é aquele Ovídio lá de trás. Não. Todo mundo já ouviu falar nesse Ovídio de agora. Não é o obstetra, né? Não, entendeu? Então, isso daí é legal, porque você vê que a gente está no caminho certo. O nosso maior marketing hoje é o público que está satisfeito com o nosso trabalho, entendeu? Daniel, mas dá trabalho. Eu sempre fui ressignificando a minha profissão, sempre trazendo coisas modernas para o Estado, tem muita coisa que eu fui pioneiro aqui, e quero continuar assim. Por quê? Porque o nosso público merece. E é uma satisfação tão grande quando você fala comigo desse carinho, desse respeito, dessa posição que a gente ocupa na medicina capixaba. Isso é muito importante para mim, né? A gente vê também seu diferencial buscando esse caminho, sabe? Você é um exímio cirurgião. O seu negócio era, de repente, estar lá no centro cirúrgico agora, abrindo a cabeça de alguém, a coluna de alguém e tal. Só que tudo que você quer hoje, que a pessoa tem qualidade de vida, que ela não precisa deitar lá na sua mesa de cirurgia. Exatamente. Só em último caso. Eu garanto que hoje você opera 1/10 do que você operava no passado. Com certeza. Sabe? Eu, depois, nos últimos tempos, agora que eu estava ainda fazendo ginecologia, hormônio junto, obstetrícia, hormônio junto, rapaz, eu ficava assim, peraí, quando que eu vou tirar um útero? Eu preciso marcar um útero para tirar, senão eu vou esquecer perder como a mão, é que faz. Vou esquecer. Por quê? Porque a maioria das minhas pacientes, tratamento clínico. Os miomas só operavam em último caso. Sabe, endometriose, tudo tratamento clínico. Que era o contrário, né? Eu lembro, eu tenho uma sequência de pacientes com esterectomia por conta de mioma. Que era a única forma que tinha. Não vai ter mais filho. A gente mudou isso muito, graças a Deus, tá?
Então, essa medicina que eu quero praticar e que eu tenha que mudar de especialização e de rota quantas vezes for necessário, desde que eu entenda no meu coração e na minha cabeça e pelo Deus que me sustenta vivo todos os dias, que aquilo que eu estou fazendo é a coisa mais certa para a minha clientela, para essas mulheres que me procuram. Vídeo, se deixar eu vou ficar conversando com você, que assim, eu te admiro de ouvir falar, tá? Mas eu quero te agradecer muito esse nosso papo. Já vou te falar que esse é o primeiro de muitos que nós vamos trazer aqui, porque eu acho que o Espírito Santo precisa disso. A gente fala com felicidade com o que a gente faz, porque realmente eu sei que é de coração, tá? A partir de agora, você vai fazer parte do nosso corpo técnico, tá? Então, assim, a ideia é exatamente que os nossos seguidores, qualquer dúvida que tiver, eles vão entrar em contato com a nossa equipe vai deixar os seus dados também para eles seguirem, as pessoas entenderem o que o vídeo faz no dia a dia. Porque, assim, a ideia hoje é, se a gente conseguir colocar uma pulga atrás da orelha da cabeça de uma pessoa, dela conseguir pelo menos entender a dimensão e a grandiosidade do que é o envelhecimento feminino, o nosso esforço já valeu, tá? Então, isso daí eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores. Daniel, primeiro, muito obrigado por estar aqui, pelo convite, por essa honraria toda e tal. O que eu quero dizer para você, mulher que está em casa, homem que está em casa, tá? Nunca é tarde para mudar. Mude agora. O que você fez hoje? Você saiu, você deu sua caminhadinha, você fez sua atividade física, você beijou quem você ama. Aprendi. Uma vez eu fui fazer um curso de hormônio com uma mineira lá, uma menina, gente boa, sabia muito de hormônio. Fui acompanhando uma colega querida, assim. Aí chegou lá, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei mais implante que essa mulher, sem arrogância, sabe, Daniel? Você sabe que eu não sou arrogante. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Cara, ela falou uma coisa. Que valeu a ida. Valeu a ida. Ela falou assim para mim, para todo mundo. A sala era pequena, tinha uns 30 alunos, era bem selecionado. Olha, cuida daquela pessoa que está na sua frente, como se aquele fosse o único amor de alguém. Então, sentou uma mulher na sua frente, cuida dela porque ela é o amor de alguém. Sentou um homem, cuida dele que é o amor de alguém. Legal isso, hein? Sabe? Então, pode ter certeza. A gente está indo com a medicina e essa parte que a gente pratica, né, integra aí vários conhecimentos, várias glândulas, vários profissionais, é para isso, para acolher você como se você fosse o amor de alguém. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, tá? Gente, é uma pena que a gente tem que terminar esse papo, tá? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe o nosso vídeo, deixe comentário. Eu acho que esse tema, ele é um tema extremamente importante e de grande valia para você entender, para você compartilhar, e não deixe de acompanhar toda essa evolução de conhecimento que a gente vem fazendo, porque esse é o nosso primeiro papo, mas outros virão com novidades por aí. Até a próxima. Obrigado.